Olá pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando sobre a mitologia das águas primordiais que estão presente, está presente na Bíblia. Aproveito para também pedir desculpas a vocês, porque vai haver momentos em que o áudio vai ficar fugindo um pouco, vai engasgar um pouco, porque eu uso o OBS. Parece que esse programa não é muito bom não, porque observando que os vídeos ficam um pouco amarrando um pouco o áudio. Então, de antemão, eu estou pedindo desculpas a vocês. Eu uso o áudio do próprio computador, então não é lá essas coisas, né? Mas a intenção é boa, pessoal. A intenção é trazer novas informações e, e conhecimento. Pois bem, dando continuidade ao nosso texto, nós já discutimos uma parte dele no vídeo anterior, e agora vamos dar continuidade a ele na parte 2. As águas primordiais e a Bíblia, parte 2. A vastidão seria criada entre as águas e aquela que seria chamada de céus. Entenderam? A vastidão são os céus, e no princípio Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala no princípio Deus criou os céus e a terra, esses céus aqui, ó, no primeiro versículo, ele é criado nesse momento aqui em que Deus faz a separação entre a vastidão e as águas que vão ficar acima da vastidão e abaixo da vastidão. Esse é o céu. Tá entendendo? E a segunda parte desse versículo, que fala de a terra, os versículos seguintes vai nos mostrar, versículos seguintes vão nos mostrar como é que Deus formou essa terra. Esses céus aqui é formado a partir desse momento, ó, em que ele faz a vastidão, a separação entre a vastidão e as águas que ia ficar acima dela e abaixo dela. Isso é os céus, entendeu? Agora, depois nós vamos ver agora como foi que Deus formou a terra. A terra que está aqui nesse versículo. Está entendendo? E onde diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu expliquei agora como foi que Deus formou esses céus, certo? Lembrando também que no vídeo anterior eu falei que tem muitos cristãos que dizem que esse primeiro versículo, os demais versículos, guardam, é, entre eles existe um suposto espaço, um hiato de tempo desconhecido. Só no outro vídeo também eu expliquei que isso não é verdade e dei as razões por que não poderia ser verdade. Mas retomo também novamente para explicar que se isso que eles dissessem, se isso que os cristãos dizem fosse verdade, então não teria sentido, pois olha, essa terminação aqui, céus, ela vem do hebraico aqui, que é chamaim, entendendo? E esse chamaim é justamente os céus que foi feito nos versículos seguintes. Então, como é que os céus poderiam estar já ter sido criado em momento anterior, se esses céus é o que passa a ser criado nos versículos seguintes? Como é que a terra, que está aqui, ó, os céus e a terra, como é que essa terra aqui teria sido criada antes, se são nos versículos seguintes que mostra a formação da terra? Entendeu? Não tem sentido o que eles falam. É tudo invenção para tentar dar sentido a um texto que é puramente lenda. Embora a terminação "in" no hebraico indique um plural, em nossa língua a palavra original não é a palavra original do hebraico para céus, né? É chamaim. Ou seja, os céus aqui no hebraico, esses céus aqui, ó, essa palavra aqui, que é uma palavra plural. Por que nós sabemos que é plural? Por causa dessa terminação aqui, ó, im, que é igual a Elohim.
Veja que Elohim, no final, tem o IM. Então, o plural, no hebraico, ele se forma com a terminação IM. Tá entendendo? Daí, Elohim ser deuses, por causa dessa terminação IM. E é a mesma que está aqui em Shamaim. O plural é formado, no hebraico, é formado assim, com a transliteração para a nossa língua de IM, que quer dizer que essa palavra está no plural. Então, toda vez que vocês verem uma palavra transliterada para a nossa língua com o hebraico e com o final IM, significa que essa palavra está no plural. No original está no plural, né? É, os judeus, eu parei aqui no Shamaim, e Shamaim é vertido às vezes como céu no singular. Embora a palavra seja plural, Shamaim é plural, é céus, o hebraico quer dizer que é céus, mas muitas vezes os tradutores, quando vertem para a nossa língua, ele verte ora como céus no plural, ora como céu no singular. Mas a palavra é plural. Os judeus acreditavam que havia 7 céus. Por isso que eles usaram a expressão aqui no plural, Chamaim, os céus, está no plural. Porque os judeus acreditavam que haviam 7 céus. E todos esses céus teriam sido criados por o Deus hebreu no ato da sua criação. Então, por que 7 céus? Porque os judeus também tinham a crendice de atribuir a perfeição, a inteireza, tudo que era completo ao número 7. Daí em Gênesis aparecer Shamaim no plural, como eu falei, né? Céus. E por que 7? Porque os judeus entendiam que o numeral 7 representava a inteireza e perfeição. Por isso que o mundo foi feito em 7 dias, para indicar que foi uma obra perfeita, feita na sua inteireza. E por isso que a Bíblia diz também que Deus tem 7 espíritos. Porque para dizer que Deus é perfeito, ele é completo em si. Então, o uso dessa referência ao número 7. Existem outras referências de número 7 dentro da Bíblia para indicar também essa inteireza, essa perfeição, essa completude, algo que não falta nada. Note também que com a criação dos céus, ou vastidão, aquele céu não precisa escrever os céus, não. A criação dos céus, ou vastidão, as águas primordiais ficaram separadas em 2 porções. Quando Deus criou os céus, ele fez a separação e criou 2 porções de águas. As que ficariam acima dessa vastidão, ou expansão, chamamos de céus, e as que ficariam abaixo dela. Vocês pegaram os versos que encontram essa passagem, vocês vão ver que houve essa separação. Alguns de forma enganosa, sugerem que essas águas que ficariam acima da expansão seriam as nuvens. No entanto, o próprio texto bíblico os desmente. Né? O texto não diz nada do que é afirmado por eles. As águas, segundo o texto, que ainda ficaram abaixo da expansão, estavam sobre a terra. E só depois que o Deus bíblico separou essas águas que se tornou possível o surgimento de mares, rios e, consequentemente, a terra seca. É de se notar também que a terra ficou abaixo da expansão, enquanto os luzeiros foram postos na própria expansão. Flávio José, historiador judeu, diz que os céus haviam sido criados no segundo dia. No segundo dia, Deus criou o céu, separou-o de todo o resto, colocou-o por cima, como sendo o mais nobre, rodeou-o de cristal e temperou-o com umidade própria para formar chuvas, que regam docemente a terra, para torná-la fecunda. Esse trecho você encontra no livro de Flávio Joséfo, intitulado Antiguidades Judaicas.
Tudo bem. A segunda pergunta que podemos fazer diante dessas passagens é: em que momento então foi criada a Terra? Porque inicialmente nós não vemos a Terra sendo criada, nós vemos o Sol sendo criado. Primeiro dia, o Sol é criado no primeiro dia, embora, como eu já falei no vídeo anterior, muitos negam, dizendo que ali não foi o Sol, foi uma luz, outro diz que foi uma luz espiritual, outro diz que foi a luz de Deus, outro diz que é Jesus, tudo balela, não tem nada a ver, não existe isso. Primeiro porque diz que Jesus é incriado, essa parte do cristianismo, né? Acredita que Jesus é incriado, porque ele é parte de Deus, assim como Deus é parte dele. As três entidades, né? As três divindades. Então não poderia ali o Gênesis está falando de criação de outro Deus, já que Deus, Jesus e Espírito Santo são seres incriados, são seres é, não gerados. Embora a igreja também fala que ele é não criado, mas é gerado, aquela maluquice toda para tentar ajustar as suas crenças. Outro detalhe, a palavra para criar a luz ali, que Deus usou quando disse faça-se a luz ou haja luz, se vocês pesquisarem, o criar ali vem de um verbo em hebraico, um hebraico que é bará, o bará. E esse verbo, muitas vezes, os judeus monoteístas, eles formularam a sua gramática de modo que esse verbo, nos textos do Velho Testamento, só pode ser usado como sujeito ativo Deus. Ou seja, só Deus pode criar. E o bara, ele é usado na pessoa do Deus hebreu para dizer que ele cria algo do nada. Só ele cria algo do nada. Tá entendendo? Então, só por essa questão, descartamos a ideia de que aquela luz foi uma luz espiritual, foi Jesus. Por quê? Porque foi usado o verbo bara. E o bara é criar algo do nada. Ou seja, ali houve a criação de alguma coisa que veio do nada. Tá entendendo? Então não pode ser Jesus. Jesus veio do nada? Ali é a luz do Deus hebreu? Oxe, o Deus hebreu não tinha luz antes? A luz dele veio do nada? Ele criou a sua luz naquele momento? Tá entendendo? Não tem sentido. Aquela luz é de fato o sol que o Deus hebreu criou do nada. E no outro vídeo também falei a questão da escuridão. Por que havia escuridão naquele momento? Porque não tinha luz em canto nenhum. E a parte que o Deus hebreu cria o sol é que surge a luz e faz a referência ao primeiro dia. E o próprio escritor bíblico nos dá a resposta a essa pergunta. A segunda pergunta, como eu falei, seria essa: em que momento não foi, em que momento então foi criada a Terra? Porque, como eu falei, em diversas partes nós vemos as coisas sendo criadas, vemos as estrelas sendo criadas, é, as águas sendo separadas, o Sol sendo criado, a Lua sendo criada, entendeu? Mas a Terra, explicitamente, nós não vemos sendo criada. Parece que o texto nos mostra que a Terra já estava lá naquele momento, que ela simplesmente foi tirada das águas. As águas e a Terra já existia, só que as águas cobriam a Terra. Então vamos ver em que momento surge a Terra. Aquela terra que o texto diz no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus, acabei de mostrar para vocês como foi criado os céus. E agora eu vou mostrar para vocês como foi criada a terra, que está na parte daquele versículo que diz céus e a terra. Então Deus disse que as águas abaixo dos céus se ajuntem num só lugar. Que as águas abaixo dos céus, ou seja, as águas que estão abaixo da expansão. E os céus era a expansão. Está lembrado que as águas ficaram parte das águas acima da expansão e parte das águas abaixo da expansão? Aí Deus agora está dizendo que as águas abaixo do céu, ou seja, as águas que estão abaixo da expansão, se ajuntem num só lugar e apareça a terra seca. Entenderam? A terra seca é a terra que está lá
no versículo 1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E ó, está aqui, eu representei por três, aliás, pela reticência. No princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus eu mostrei, eu já falei, explicando como foi que se deu a formação dos céus. E a terra, ela se dá, a terra surge, essa terra, quando Deus faz a separação das águas que estavam abaixo da expansão. Aí é que surge a terra, entendeu? As pessoas não se dão conta desse detalhe. E é aqui que surge a terra, olha. E as águas abaixo do céu se ajuntam em um só lugar e aparece a terra seca. É agora que surge a terra. E a terra só estava encoberta de água. Então, como é que os hebreus entendiam a terra? Os hebreus, você imagina, olha isso, não tem, não tem só uma pessoa, vamos dizer assim, desvairada, sem noção nenhuma, um alienado, um ignorante, que não se dá conta de que os judeus, e por consequente, ou por conseguinte, os cristãos, eles atribuem a escrita do livro de Gênesis a Moisés. Não foi Moisés que escreveu essas histórias, na concepção deles. Moisés não escreveu nada. Mas, segundo a concepção deles, foi Moisés que escreveu essa história do Gênesis. Toda a história do Gênesis foi Moisés. Bom, Moisés, ele se situa no ano de 1600, 1500, e o êxodo ocorre no ano 1300, 1200 por aí, antes de Cristo. Agora você para e pense. Vocês acham que uma pessoa nessa época teria a ideia de que nós estamos sobre um planeta? Vocês acham que os hebreus tinham noção do que era um planeta para a pessoa achar que essa Terra que eles estão falando aí é o planeta Terra? Os hebreus, os hebreus imaginavam que a Lua tinha luz própria. Vocês imaginam? Vocês acham que eles tinham noção de Terra como sendo um planeta? Não, essa terra que eles falam aí é a terra onde eles pisavam os pés. Era a terra que eles viam. Eles não tinham noção de que havia um planeta. Impossível. Povos mais inteligentes, mais avançados, não tinham. Como é que os hebreus iam ter? Vocês viram, hoje, em pleno século XXI, tem pessoas que dizem que a Terra é plana? Como é que essas pessoas, nos anos de 1600, 1500, antes de Cristo, ia imaginar que essa Terra aí era o planeta Terra? Só botar um pouco a cabeça para pensar, né? Não tem sentido, né? Vamos lá. Mas ao ajuntamento de águas, ele chamou de mares. Deus viu que era bom. Perceberam? Então Deus começou a separar a terra, a terra que estava encoberta de água. Então, a partir que ele separava, ou ele fazia com que essa terra é, se erguesse acima das águas, aí passou a ser chamado terra, entendeu? E os ajuntamentos de água que foi ficando, ele começou a chamar de mares. Essa ideia nós vamos ver mais plenamente assim é lá no livro no Novo Testamento. Vocês vão ver essa ideia lá presente novamente de, de tirar a terra das águas. A Bíblia inteira fala dessa mitologia. Lá no Novo Testamento também tem a mitologia das águas primordiais. Bom, é aqui que surge a terra, como falei. É nesse momento aqui que surge a terra. A terra, na introdução do no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa terra
é criada aqui nesse momento, olha, na parte do Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. É quando Deus faz a separação entre as águas que estavam abaixo da expansão e a terra que ainda estava encoberta com essas águas que estavam abaixo da expansão. Quando ele faz a separação e faz com que parte da terra suja, ou seja, emerja nas profundezas das águas, é que surge a terra seca. E lá no primeiro versículo chama somente de terra. Mas aquela terra que eles estão se referindo é a terra seca, onde eles pisavam os pés, onde eles plantavam, onde os animais andavam, tá entendendo? Onde a vegetação crescia. Essa é a terra que os hebreus entendiam. Não é terra, planeta. Possível eles imaginarem que pisavam sobre um planeta. Só que a terra que os hebreus entendiam como sendo terra não era o nosso planeta Terra. A terra com ideia de planeta era algo desconhecido aos povos antigos, inclusive aos hebreus. Eles não dispunham do conhecimento que temos hoje. Embora alguns digam que a Bíblia falasse da forma da Terra como sendo esférica, isso se constitui em uma outra mentira, formulada anos depois. Vejam que os primeiros capítulos do Gênesis afirmam que a Terra era sem forma. Não diz que a Terra tinha forma esférica. Se o escritor soubesse, teria falado nesse momento. Então, como explicar que lá no livro de Isaías Isaías diz ser a Terra provavelmente circular? Eu vou fazer um outro vídeo explicando essa questão, porque existem duas palavras no hebraico para se referir a algo que é circular e a algo que tem a forma de uma circunferência. E algo que tem a forma de circunferência não é esférico. Algo que tem a forma circular não é uma esfera. Entendeu? Existem essas duas palavras no hebraico. Sim, voltando para a questão da terra, aí alguém poderá trazer um termo em hebraico dizendo que, mas no hebraico, terra significa isso que você está dizendo e também o planeta. Mas você tem de ver que é hoje que eles colocaram aquele termo terra como planeta. Mas na época dos primitivos hebreus, a palavra lá que eles usaram para terra não é a mesma que eles usam hoje para o planeta Terra. Se essa ideia agora está presente, presente é, nessa palavra hoje, porque em virtude do conhecimento que nós temos hoje, vocês sabem que uma língua ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Elementos, ou novos conceitos, ou novos significados vão sendo acrescentados às palavras. O hebraico não ficou parado no tempo, tá entendendo? Então, hoje, você pode pegar a palavra que está lá, usar para terra, e ela se referir tanto à terra que nós pisamos os pés, onde os animais caminham, onde as plantas crescem, para a mesma palavra que faz referência ao planeta Terra. Mas não é que essa palavra que hoje tem a referência como planeta Terra existia na época que esse livro foi idealizado. Tá entendendo? É muito fácil, né? Se imaginar que, não, você está errado porque aqui a palavra hebraica para a Terra significa também o planeta Terra. Nunca que eles imaginaram que o planeta Terra, há mais de 3.000 anos, ou 3.000 anos, ou 4.000 anos atrás, uma civilização imaginar que pisava os pés sobre um planeta. Impossível. Só um ignorante tapado para acreditar numa conversa dessa. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Muito crente usa isso aqui, muitos cristãos usam, né? Essa passagem para dizer que a Bíblia já falar que a Terra era esférica. Mas o texto lá de Isaías 40, 22 não diz que a Terra é esférica. Ela diz que é um círculo. Um círculo não é uma coisa esférica. Tá entendendo? Basta vocês verem a representação que os babilônios tinham do,
o eles idealizavam o planeta, né? Planeta não, onde eles pisavam os pés era algo circular como um prato e que era encoberto por um domo, certo? Então, a terra que eles achavam que nós pisávamos era como um prato chato, circular. Mas eles não imaginavam que era um esférico. E nem imaginavam que era um planeta. Forma circular não tem nada a ver com esférica ou geóide. Além disso, como já dito, a Bíblia vem constantemente sendo alterada para dar-lhe uma aparente harmonia com a ciência ou aos ensinos desse ou daquele grupo religioso. Os povos antigos acreditavam também que a Terra tinha a forma de um prato circular envolto por uma grande redoma ou domo que formava os céus. Portanto, em nenhum lugar na Bíblia é ensinado que a Terra era esférica. Se a Bíblia falasse isso em alguma parte, Jordano Bruno não teria ido parar na fogueira, nem tampouco Galileu Galilei teria voltado atrás de suas conclusões a respeito de a Terra descrever uma órbita ao redor do Sol. A Terra a qual os hebreus tinham em mente quando idealizaram a lenda do Gênesis 1, com base nas mitologias das águas primordiais, era o solo. Em mente era quando falar daquela terra, era o solo em que pisar os pés. A terra seca onde pisamos os pés e plantamos. Era aquela terra, essa terra que eles imaginavam. Então disse Deus: que haja luzeiros na vastidão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. E eles serviram de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus, para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite. E também as estrelas. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminar a terra. Desculpem, para iluminar a terra, para dominarem de dia e de noite e para fazer separação entre a luz e a escuridão. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Acho que eu grifei algumas palavras aqui, viu? Haja luzeiros na vastidão dos céus. Vocês viram onde é que onde é que ficava a vastidão, né? A vastidão, a expansão, né? Ele chamou de céus. Então, foi nessa expansão que Deus colocou os luzeiros. Luzeiros que ele havia criado. E Deus os pôs na vastidão dos céus. Lembre-se de que a vastidão ou firmamento separa as águas primordiais em duas porções. Nós vimos isso no primeiro vídeo e falei novamente um pouco, novamente, aqui nesse segundo vídeo, essa questão da separação das águas. Ver tudo antes, imaginar que era tudo encoberto de águas. Aí Deus fez a separação. Águas acima e águas abaixo da expansão. E foi nessa vastidão que foram colocados os luzeiros, ou seja, entre as águas acima da vastidão e as águas abaixo da vastidão, foram colocados os luzeiros. A lua, o sol e as estrelas estão nessa vastidão. No 600º ano da vida de Noé, no segundo mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todos os mananciais das vastas águas profundas e abriram-se as comportas dos céus. Veja que eu grifei novamente aqui, ó, todos os mananciais das águas, das vastas águas profundas. Outras versões chamam de águas de profundezas. E todas essas expressões diz respeito àquelas águas que o Deus Hebreus havia separado entre as águas que iam ficar acima e as águas que iam ficar abaixo da expansão. Lá no hebraico também, aquelas águas também significam águas de profundezas. Aquelas águas que diz que o Espírito de Deus estava pairava acima das águas.
também no hebraico dá a ideia de que era águas de profundezas. Eles, eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Perceberam? Essa versão aqui de 2 Pedro, Almeida, ela diz claramente, olha, ou seja, ela traz a ideia da existência da mitologia das águas primordiais. Ela diz, ou ela está se referindo aqui, àquele momento lá do Gênesis capítulo 1. Veja, Pedro falando, dizendo que havia pessoas que ignoravam que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água. Perceberam a relação que ele está trazendo? Ele está simplesmente aqui, ele está repetindo o que está lá no Gênesis, capítulo 1, e verso seguinte. Lembre-se que os hebreus idealizaram a criação do mundo deles pelos por atos do Deus hebreu. E esses atos do Deus hebreu se expressavam por meio de palavras. O Deus hebreu falava e as coisas iam surgindo, umas do nada, outras a partir de matérias já criadas. Por isso que ele fala aqui, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra. É aquele momento lá do Gênesis que ele está se referindo. E note que ele diz que a terra foi tirada das águas, ou foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Está entendendo? Por quê? Porque Pedro, ele faz referência ao Gênesis e também comunga da mesma ideia primitiva dos seus ancestrais. Pedro é um judeu, e como bom judeu que ele era, acreditava nessas mitologias das águas primordiais, por exemplo. Está entendendo? Vejam como eu disse. A terra foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por que ele fala no meio da água subsiste? Porque, segundo o texto, diz que havia águas acima e água abaixo, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. A ideia também aqui, como eu falei, das águas de profundezas, aqui presente no Gênesis 7 e 11, que faz referência ao dilúvio, os hebreus imaginavam, quando o Deus hebreus fez essa separação, ele colocou tinha bastante água, né, uma imensidão de águas acima, e no dilúvio ele pegou, abriu as comportas de lá e essas águas desceram. E é essa referência que também Pedro fala aqui, que o mundo antigo é, pereceu por causa das águas, por causa das águas do dilúvio. Vejam de onde saiu a terra. Segundo a concepção do escritor inspirado Pedro, é isso. Ele também acreditava, como bom judeu que era, nas águas primordiais. Ou seja, até mesmo no Novo Testamento, nós vamos encontrar a ideia primitiva das águas primordiais. Eu expliquei também no outro vídeo como os outros povos já conheciam essa lenda e acreditavam nessa lenda das águas primordiais. Os sumérios, os egípcios, os babilônios e aquele povo todo ali da Mesopotâmia acreditavam nessa história de águas primordiais. Por quê? Porque muitas dessas civilizações surgem próximas a rios. Então, os rios, para eles, eram uma bênção, uma divindade, era um Deus que tudo dava a eles. Então, tudo eles dependiam. Então, eles começaram a idealizar que os rios eram deuses. E os deuses, primeiro, deveriam ter surgido das águas. Algumas versões mudaram esse texto.
a fim de não ficar tão evidente a existência das águas primordiais na Bíblia, pois, segundo o desejo deles, escapa-lhes este fato, de que desde a antiguidade havia céus e uma terra sobressaindo compactamente a água, no meio da água pela palavra de Deus. Veja que essa versão, ela inverteu a ordem para, vamos dizer assim, tentar encobertar essa ideia das águas primordiais. Mas mesmo assim você consegue perceber que aqui diz que pela palavra de Deus, olha, o que aconteceu? Surgiu uma terra e sobressaía do meio das águas. No meio das águas, tá vendo? Ou seja, a terra estava encoberta de águas. Os cristãos do primeiro século acreditavam que a terra surge do meio das águas. A terra estava encoberta, estava dentro, mergulhada, submersa de águas. E lembrando que essa terra aqui não é planeta Terra, certo? Eles não tinham noção de planeta nenhum. É a terra onde nós pisamos os pés, plantamos, caminhamos, os animais andam, se planta árvores e assim por diante. É essa terra que eles se referiam. E por esses meios, o mundo daquele tempo sofreu destruição. Isso aqui é a referência em relação ao dilúvio, ao ser inundado pela água. Na história de Noé também encontraremos referências às águas primordiais, como eu já falei, né? É dito ali vastas águas de profundezas. Águas de profundezas. Essa expressão está lá no Gênesis, é, no capítulo 1. E sabemos, de acordo com o texto do capítulo 1, que há pouco analisamos, ou seja, do Gênesis, capítulo 1, que essas águas ficaram acima da expansão. As águas profundas ficaram acima da expansão. Em Provérbios encontraremos algumas referências a essas águas também. Vejam, desde a antiguidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos. Abismos. Fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície das águas, quando ele colocou as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes das águas profundas, Provérbios 8, 23, 24 e versos 27 da Almeida e da TNM, que é a tradução do Novo Mundo. Aqui são os versos dessas duas versões, viu? Que tem partes que são repetidas, porque eu trouxe as duas versões e coloquei juntas. Vocês veem que no livro de Provérbios também existe a presença das águas primordiais. Esse Provérbios 8 também é uma maluquice que os cristãos é, é, entendem. Hein? Isso por quê? Porque Eusébio, no, no seu livro História da História Eclesiástica, Eusébio, e bem provável os outros cristãos do primeiro século, acredita, em virtude, né, porque ele era um padre da igreja, um dos primeiros padres, né, influente, dizia que Provérbios aqui falava de Jesus Cristo. Esse Provérbios 8 fala da sabedoria de Deus. Eles acreditam que a sabedoria que é retratada aqui é Jesus. Veja que maluquice. Os cristãos eram assim. Todas as passagens da Bíblia, do Velho Testamento, eles atribuíam a questão de sabedoria, a luz. Eles sempre atribuíam a Jesus Cristo. E não tem nada a ver. Eu fiz um texto explicando essa questão, mas não vou me adentrar muito nessa questão aqui, não. Bom, o que de fato aprendemos com as águas primordiais é que a Bíblia é um livro que reflete o pensamento e ideias dos povos do passado.
A Bíblia é um livro repleto de lendas e crendices. Não tem nada de sagrado ou de inspiração divina. Essa concepção que temos dela como tal nos foi passada por nossos pais e pela religião a qual pertencemos um dia. Não há nada especial na Bíblia. Pelo contrário, em suas páginas, quando bem folheadas, vemos de tudo o que é de mais desnecessário. A Bíblia é um livro em que a realidade e mitologia andam juntos. Era próprio dos povos antigos atribuírem aquilo que não entendiam ao sobrenatural, ao divino. E quando falo realidade, não estou dizendo que as façanhas e milagres dispostos por toda a Bíblia, cuja autoria é atribuída a YHWH, Jeová, Yahvé, Yahu, tantos outros nomes que inventaram para esse Deus, tenham acontecido, mas refiro-me ao cotidiano daquele povo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa segunda parte do vídeo. Deixe o like, se o dislike for o caso, compartilhe, divulgue o canal, comente. Eu sempre respondo os comentários. Nunca deixe de responder os comentários, sobretudo quando são perguntas interessantes, devem ser respondidas. E mesmo as que não são interessantes, são meramente comentários tentando dizer que eu estou errado, que são comentários dos cristãos, né? Mas não provam nada, só faz negar. Agora, apresentar um argumento, você está errado por causa disso, 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 não vejo nenhum comentário desse tipo. É simplesmente pregação da crença, mas refutar os argumentos de todos os vídeos que eu já postei, até mesmo lá no Facebook, não vi nenhum deles apresentar um argumento plausível. Todos furados. Então, pessoal, deixe o like se o dislike for o caso, comente, compartilhe, aperte o sininho e toda vez que você se inscrever no meu canal, pela primeira vez, é claro, verifique se realmente está acontecendo a inscrição, porque parece-me que as pessoas estão se inscrevendo e automaticamente o YouTube está descrevendo as pessoas. E no mesmo instante que a pessoa se inscreve, quando eu vou olhar o número de inscritos, em vez de aumentar, diminui. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.